Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Base Forte Podcast. E hoje, episódio importante, muita informação de qualidade, informação para que você aprenda aí a saber como retardar o envelhecimento, né? Um tema meio capcioso, né? Como é que a gente pode aí evitar alguns problemas aí do envelhecimento e complicações que o envelhecimento leva. Então, não imagine que esse é um episódio para pessoas velhas, tá? Esse é um episódio voltado para jovens aí que estão aí despreocupados com relação ao seu envelhecimento, mas que não sabem aí dos perigos que estão correndo, né? Então, hoje, episódio importantíssimo a respeito disso. Base Forte, para quem não conhece, é um podcast que tem o intuito de levar bastante conhecimento, informação a respeito de saúde, de qualidade de vida, de comportamento, te auxiliar aí nessa trajetória aí para evitar que você seja mais um aí nas filas de emergência, nos hospitais, precisando aí dias e dias aí de internação ou de qualquer forma também na farmácia comprando remédios aí cada vez mais caros, cada vez maior quantidade de medicamentos. Então a gente quer evitar que você chegue nesse ponto aí de precisar perder a sua saúde, né? Perder seus dias de qualidade, perder seu convívio com a família, com os amigos, perder suas férias por conta de doença, né? Então, evite isso, siga a gente aí nas redes sociais, fique aqui que hoje o episódio vai ter muita informação. E depois da vinheta, a gente segue o baile. Voltamos aí, pessoal, com Base Forte Podcast, nesse estúdio maravilhoso aqui que nos recebe toda vez que a gente vem gravar, estúdio Sou Produções, aqui em Porto Alegre, pertinho do Hospital Moinhos de Vento. Para quem não conhece a cidade, é o ponto de referência aqui. Está aqui sempre aí com equipamento de qualidade, um cafezinho, muito acolhimento aqui para a gente produzir o conteúdo e levar para vocês aí a melhor qualidade de informações. Então, quem quer aí divulgar um produto na internet, quer entrar no mundo digital, quer divulgar algum conhecimento, quer fazer alguma aula, alguma atividade aí, chega aqui na Sou, conversa aí com o pessoal que eles vão te orientar em relação a todo o processo e todo o movimento que você tem que fazer para conquistar aí o seu objetivo, tá bom? E o nosso patrocinador, o nosso querido Detox 40 está sempre aqui com a gente, né? Esse é a ferramenta primordial aí para quem quer perder barriga, para quem quer sair do sedentarismo. E eu vou deixar meu amigo Rodrigo Piano aqui, o idealizador, personal trainer, preparador físico aí, que foi o cara dessa ferramenta. Fala aí para nós, Rodrigo. Bom, Sandro, o Detox é um programa para quem quer se aprofundar na saúde, né? Detox é um programa que dura 40 dias, é um desafio para as pessoas emagrecerem, para as pessoas ficarem mais fortes, tornarem o seu corpo mais forte. Só que o Detox ele é muito focado na perda de barriga. Por quê? Porque faz parte do Detox um mecanismo único, que se chama Detox Hormonal Abdominal, ou seja, os exercícios, o treinamento do Detox ele é voltado para pessoas que querem prioritariamente emagrecer perdendo mais medidas da barriga. Então, ele foi desenvolvido e tem muito, né? Já tem muitas dezenas de pessoas que fizeram, centenas de pessoas que fizeram, já tiveram resultado. E se tu tiver interesse em sair do sedentarismo e melhorar, tu vê que a barriga está aumentando dia após dia, tu vê que o teu peso está aumentando, tu acessa o link aqui embaixo, detox40.com.br e conhece. E além disso, Sandro, hoje seria um momento legal para a gente falar da novidade do Base Forte Podcast. A gente sabe que tem muitos ouvintes, né, que nos ouvem e gostam dessas dicas que a gente dá de saúde, desse caminho que a gente ajuda as pessoas a trilharem. Quantas pessoas já nos procuraram e falaram, olha, eu estava sedentário, eu comecei a me exercitar, estou me sentindo muito melhor, emagreci, estou me sentindo mais forte, estou com mais músculo no corpo, estou me alimentando melhor. Então, várias pessoas sempre estão nos agradecendo e a gente resolveu gravar uma aula, né? A gente gravou recentemente uma aula que se chama A Ciência do Emagrecimento, né? Olha aí, ó. Tá aqui na tela aqui para quem tiver no YouTube, quem tiver no Spotify, dá uma olhadinha, dá uma pausa e olha aí A Ciência do Emagrecimento. Essa é uma novidade, Base Forte, exclusiva de hoje do nosso programa, né? Essa novidade ela é impactante, por quê? Porque nessa aula, o Sandro, com todo o conhecimento dele da medicina, e eu, com todo o meu conhecimento de treinador, de preparador físico, a gente trouxe todas as ferramentas, as principais, não todas, porque todas a gente não consegue aprofundar, né? Então, a gente trouxe as 2 ou 3 principais ferramentas, que são as ferramentas que trazem o emagrecimento definitivo.
né? O Sandro trouxe desde a questão de sanguínea, exames laboratoriais, marcadores fisiológicos, quais são os exames que tu tem que fazer, que são importantes para a tua vida, para te saber se tu tá bem ou se tu não tá, porque às vezes a gente acha, tô super bem de saúde, mas aí tem lá um exame que o Sandro citou, e não é só colesterol, não é só pressão, não é só açúcar. O Sandro trouxe uma série de exames, né? E trouxe uma série de marcadores da medicina, e que ele destrinchou nessa aula. E se tu quiser, né, se aprofundar no teu conhecimento, aí tu vai acessar o link que está aqui abaixo também para poder adquirir essa aula. Essa aula ela tá num preço, ela tem um preço simbólico, né? E além de ter um preço simbólico, como a gente está lançando ela agora nesse podcast, a gente ainda tem um desconto enorme principalmente para você que nos ouve. Então acessa o link aqui embaixo, conhece, se tu gosta do nosso conteúdo, adquire essa aula até para nos fortalecer, porque essa aula também vai ser o que vai dar seguimento e andamento ao nosso podcast. É uma ferramenta, né, Rodrigo, para quem quer saber um pouco mais aí, para dar um start aí na questão do emagrecimento, quem está indo naquela fase de pensar por onde eu começo, acho que é uma boa começar por aí com informações bem detalhadas, com coisas bem objetivas, né, que tu já pode sair aplicando, não é aquilo que você tem que procurar alguma coisa, tem que ir em tal lugar, tem que fazer tal coisa, comprar equipamento, não precisa nada disso, né, são informações bem objetivas, a gente procurou aí condensar tudo num formato podcast aula, e aí vai estar disponível para vocês aí adquirirem esse material e já irem aplicando a partir do momento que terminar a aula, já pode começar a aplicar. Maravilha, meu amigo Rodrigo, estamos nós aqui hoje para esse episódio sobre envelhecimento, né? Que negócio interessante isso, né? Mas não só sobre envelhecimento, né, Rodrigo? Porque o que eu vejo, na verdade, né? As pessoas têm uma preocupação muito grande, e não é uma preocupação errada em relação a envelhecer, com a questão financeira. Todo mundo tem aquela ideia, bom, como é que vai ser minha aposentadoria, quando eu vou terminar aí de trabalhar, como é que eu vou viver, se eu vou manter meu padrão de vida, se eu vou conseguir ainda fazer as coisas que eu faço, que eu tenho prazer de viajar, comer no restaurante, enfim. Então, a preocupação das pessoas, elas se condensa muito na questão financeira. Todo mundo se preocupa, ou deveria, né, se preocupar com a questão financeira. Mas eu vejo que as pessoas negligenciam uma área muito importante da saúde, né? Na saúde, no geral, mas especificamente na nossa reserva muscular. Eu não vejo ninguém preocupado assim como é que a pessoa vai caminhar quando envelhecer, como é que a pessoa vai subir uma escada quando envelhecer, se ela vai conseguir ainda ter força e agilidade que ela tem com 20, 30 anos. Porque a gente sabe que a partir dos 30 anos de idade, então quem nos ouve aí já está nos 30, 40, a gente começa a perder massa muscular. A gente já falou aqui num episódio sobre hormônios, né, a relação dos hormônios também, que tem uma queda com a idade, mas a parte do músculo, né, o músculo esquelético que sustenta o nosso corpo, ele acaba também perdendo ao longo das décadas aí uma quantidade significativa, tanto que com 70 anos, se a gente for comparar, né, um indivíduo de 70 anos com um indivíduo de 30, ele já perdeu mais de 30% da sua massa muscular total. E aí vem o quê? É uma coisa que eu vejo muito e costumo acompanhar no hospital e também na emergência, uma rotina quase que diária de pessoas ali com seus 60, 70 anos que vêm procurar emergência, às vezes trazido por ambulância, às vezes trazido por familiar no carro, com quedas. E quedas com fraturas. Não é só, caí, bati a perna, ficou roxo. Né? Caiu, fraturou o fêmur. O fêmur é um osso importantíssimo do nossa perna ali, né? Do membro inferior. E é um osso longo, é um osso considerado importantíssimo para diversas atividades de equilíbrio. Né? Então, tu imagina tu quebrar um fêmur numa queda, numa coisa banal. Tá vendo no banheiro lá, caiu, quebrou o fêmur. Levantou da poltrona, caiu e quebrou um braço. Isso por si só é um processo que acontece sistematicamente na rotina aí dos hospitais, enfim. E aí o que acontece? Daí tu já imagina o seguinte, né? Aquele idoso, né? Ele já tem certas doenças que ele carrega aí ao longo da vida, ele já tem todo aquele histórico de tomar medicamento, disso e daquilo, e aí ele aparece com uma fratura. E isso por si só já aumenta o risco dele muito,
de ter complicações numa internação, né? E a gente vê isso acontecer praticamente toda semana, para não dizer todos os dias, né? De idoso com fratura que evolui para problemas renais, problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas de infecção, e aí faz uma cirurgia, que é uma cirurgia pesada, e aí não cicatriza o osso, fica um tempão imóvel na cama, e aí isso por si só vai descompensando todo o resto. Então é uma cascata, né? Vem com a fratura e todo o resto começa a deteriorar. E muitas vezes as pessoas não saem do hospital, né? Elas acabam falecendo, elas acabam, né, indo para a UTI, voltando. E as que conseguem em algum momento sair do hospital, né, passaram por todo esse estresse, saem com uma condição assim péssima, né, em relação à locomoção, né? Muitas vezes saem com andador, às vezes não conseguem nem levantar mais da cama, e a pessoa sofre um processo assim que dura meses nisso, né? Então tu imagina, tu foi para o hospital com uma fratura na perna, tu vai ficar meses na cama, meses em fisioterapia. Quem tem condições de pagar uma fisioterapia, tem gente que não tem, e às vezes acaba perdendo até a funcionalidade do membro por conta disso, atrofia muscular e tudo isso, né? Então, esse episódio ele é baseado muito nessa situação que a gente vê que a gente tem que evitar, né? Porque a gente pensa muito aqui, né? Como é que a gente quer evitar uma doença, quais as medidas que a gente tem para fazer, para não chegar nesse ponto, para que eu não chegue lá infartando no hospital, para que o meu diabetes esteja bem controlado ou evite chegar no diabetes. Então, a ideia é mais aqui a gente tentar abordar o tema e criar uma noção para as pessoas assim, que o quanto antes eu começar a cuidar da minha reserva muscular, assim como eu cuido da minha reserva financeira, lá na frente eu vou colher um benefício imenso disso, imenso mesmo, né? Porque a gente vê que diversos estudos científicos aí, a queda ou a deficiência muscular, no caso, né, que a gente vai falar aqui, ela acaba impactando muito, inclusive, na mortalidade, né? Então, as pessoas que têm fragilidade muscular, que têm fraqueza muscular, elas morrem mais do que as pessoas que não têm. Então, já é um alerta aí para a pessoa que quer viver mais, né? Que é aquela coisa, né? A gente está falando aqui do envelhecimento, retardar o envelhecimento. Então, tu quer chegar com envelhecimento, com uma saúde numa pessoa lá, com seus 70 anos, chegar com uma condição física de 50, isso é retardar o envelhecimento, né? Nesse sentido, o retardar o envelhecimento do que a pessoa pensar que, né, não vai ter ruga, não vai ter cabelo branco, enfim, né? Mas é moldar o teu corpo para que ele resista aí à perda natural. Como eu falei no início ali, a gente tem uma perda natural. Isso é difícil a gente evitar isso, mas a gente consegue retardar esse processo, né? Se eu fizer musculação, então quer dizer que eu não vou ter perda. Vai ter perda sim, em algum grau tu vai ter perda, mas tu não vai ter o que a gente chama de sarcopenia. A sarcopenia é uma doença, hoje já é classificado como uma doença muscular, né? E o que quer dizer a sarcopenia? Para quem não sabe grego, nem eu sei, né? Mas os sarcos, né, vem de carne e penia de deficiência ou déficit, ou enfim, a falta de, então a falta da carne. Mas isso é um conceito que hoje está mudando porque a sarcopenia ela era vista muito como a perda da massa muscular mesmo. Só que massa muscular, para a gente ver na prática, é muito difícil ter como medir ela, né? Hoje o pessoal estuda a ressonância magnética, a tomografia para medir a quantidade de massa muscular, mas a gente não tem assim um padrão assim para definir assim o quanto de massa a gente tem no corpo, né? Então, a massa muscular é um parâmetro sim, que a gente avalia na sarcopenia, mas ela não é o principal. O principal hoje que a gente trabalha, que a gente consegue medir na prática de uma maneira mais fácil e acessível, é a força. Então, a força muscular associada à perda da musculatura, associada aí à diminuição da performance física, são a tríade aí que forma a sarcopenia. E quanto mais desses itens eu tiver associados, né, então tu imagina lá a pessoa que está na cama, que não consegue se movimentar, que tem dificuldade para ir ao banheiro, que não consegue levantar de uma cadeira e ir até a sua cama, então, sem ajuda no caso, né? Mas a gente vê que quanto mais deficiência a pessoa tem, mais risco ela tem de ter problemas e mais sarcopenia ela vai ter. Mas o que eu queria focar era mais nessa questão assim, a força, né? Que a gente hoje avalia tudo em relação à força, né? E também outra coisa que está surgindo, isso é uma coisa assim
dos últimos 5, 6 anos é tentar, de alguma forma, linkar essa sarcopenia com a obesidade. A gente tem a epidemia de obesidade hoje, né? E a gente vê que a pessoa obesa, ela também sofre de sarcopenia, né? Essa é até uma coisa meio lógica, né? Tu vê a pessoa, né, ela é grande, né? Não tem um corpo grande e tudo, mas ela tem uma fraqueza muscular. Não necessariamente ela é grande e tem força, né? Às vezes ela é grande e tem fraqueza, ela é fraca, ela não consegue usar aquela musculatura a favor dela, né? Porque a gente tem uma redistribuição da gordura, né? A gente vai, ao longo do tempo, né, conforme o envelhecimento vai acontecendo, as pessoas obesas, o que acontece, né? A gordura, né, que está nos tecidos, enfim, ela vai infiltrando ali dentro das fibras do músculo, ela vai infiltrando no fígado, né, e cria-se a doença gordurosa do fígado, ela vai infiltrando na parte visceral, ou seja, por fora dos nossos órgãos, e cria a gordura visceral, que a gente já sabe, que a gente falou aqui, que é muito responsável pelo início da resistência insulínica e também uma das grandes contribuidoras aí no diabetes. Então, essa gordura ela vai se distribuindo ao longo do envelhecimento, né? E talvez, isso é uma ideia, não é algo que está assim 100% ainda documentado, algumas teorias de algum grupo de estudiosos que focam nessa parte da sarcopenia, da obesidade, né? Que essa gordura também infiltraria as fibras musculares e causaria uma fraqueza, né? Uma deficiência ali nas fibras de contratura e tudo isso poderia, de alguma maneira, levar as pessoas à sarcopenia da obesidade. Mas isso ainda é uma entidade que está em estudo, não é um consenso ainda entre todos os especialistas que isso realmente aconteça, e tem algumas controvérsias nesse meio, mas é uma coisa que a gente também tem que considerar, né? Que a pessoa obesa também, né, por todas essas questões de distribuição de gordura, ela tem que também cuidar da sua reserva muscular, muito também porque o músculo ajuda na captação da glicose. A gente já falou isso aqui, quem não viu os episódios aí do emagrecimento, os episódios de hormônio, sugiro ir lá, dar uma olhadinha aí, pausar esse vídeo e ir lá, pesquisa aí no Google aí os episódios, ou no YouTube, no Spotify, onde você tiver, e aí vai ter lá todas as informações a respeito desse processo, né, da captação da glicose pelo músculo, né, porque a gente tem que ter um acúmulo maior de músculo para nos ajudar a vencer a resistência insulínica e também reduzir a gordura corporal. Mas é mais ou menos por aí, tá, que a gente está trabalhando em relação a esses casos aí da sarcopenia, né, Rodrigo? Eu queria ouvir de ti aí a parte. Assim, não tem remédio para isso, né? Não está aqui aguardando, bom, o que eu faço agora? O que eu tomo? Vai tomar absolutamente nada. Primeiro toma vergonha na cara, levanta da cadeira e vai fazer alguma coisa, né? Porque ficar sentado esperando que um milagre aconteça, isso não vai acontecer. Então, assim, não há medicamento para tratar sarcopenia. Isso é um ponto fundamental. Mas meu amigo Rodrigo tem um segredo. Ele tem o segredo na mão dele, que ele sabe, que ele aplica aí para quem treina com ele, e ele vai passar para nós aqui o segredo, né, Rodrigo? Na verdade, Sandro, existe o melhor remédio que a gente pode tomar, né, para o envelhecimento, se chama movimento. O movimento, o que é o envelhecimento? O envelhecimento é a diminuição da capacidade de se movimentar. Então, o que acontece? Se eu envelheço progressivamente, eu vou perdendo a minha capacidade de se movimentar. Se eu me movimentar e aumentar o meu movimento progressivamente, eu vou diminuir a minha capacidade de envelhecer. Não sei se tu entendeu essa lógica. Uhum. Eu estou envelhecendo e eu estou perdendo minha capacidade de movimento. Quanto mais velho eu fico, mais letárgico eu fico. Se eu me movimentar e lutar contra isso, a curva do sedentarismo e da falta de movimento está me empurrando para a velhice e para a morte. E se eu fizer força, aplicar uma força proporcional e oposta à falta de movimento e me movimentar mesmo sendo mais letárgico, mesmo tendo menos músculo, eu posso frear a minha perda, eu quebrei o português. Tá, tranquilo. Minha perda muscular. Sim. E aí o que acontece? Se eu freio a minha perda muscular, eu acabo não perdendo tanto a minha musculatura, e o fato de eu não perder a minha musculatura me mantém sem queda. Me mantém em movimento, entendeu? Por exemplo, pega a mulher a partir da menopausa e o homem a partir dos 50 anos, tem uma taxa de decréscimo em todas as glândulas que produzem todos os hormônios. Eu vou citar duas, os ovários e os testículos. Os ovários produzem
o estrogênio, que é o hormônio da vida da mulher, que é o hormônio que dá aquela ânsia da mulher se crescer, se desenvolver, treinar, prosperar. Do homem também, o testículo produz testosterona, que faz com que o homem tenha apetite sexual, de ter sua família, de conquistar, de prosperar, de enriquecer na vida em todos os sentidos. Quando eles passam dos 50 anos, essas glândulas vão diminuindo a produção progressivamente, mais específico, né, a partir dos 50 anos ou da menopausa. E aí, quando tu começa a perder isso daí, tu começa a perder massa muscular junto, porque eu estou produzindo menos testosterona. Mas não é que eu perco massa muscular. Quando eu produzo menos testosterona e menos estrogênio, eu fico mais preguiçoso, eu fico mais letárgico, eu passo o meu dia com uma sensação de que eu estou mais cansado. E essa sensação de maior cansaço ela faz o que com a gente? Ela faz com que a gente se movimente menos. Se a gente se movimenta menos, a gente acaba tendo menos músculo. Porque o que sustenta o músculo é o movimento. Mesmo que eu esteja perdendo músculo, se eu estou me movimentando, eu estou fazendo com que aquele músculo ele se mantenha. E se eu tenho mais músculo, eu caio menos. Porque o que é a queda? A queda para o idoso, na verdade, a queda é a morte do idoso. Porque o idoso já está caminhando para uma situação deficitária, né? Ele já está, vamos preto no branco, o idoso está caminhando para a morte, ele está caminhando para o fim da vida. Só que o que vai fazer com que acabe a vida dele? A falta de movimento. Então, quando a gente é jovem, a gente tropeça e vai cair, só que a gente tem reflexo, a gente tem músculo. Né? E daí, se eu tenho músculo, o músculo me protege da queda. Por quê? Porque eu acelero o meu passo, eu boto uma perna mais rápido que a outra e eu acabo não caindo. Como o idoso perdeu esse músculo, ele tropeça e não tem mais aquele reflexo, não tem mais aquele backup, né, que vai fazer com que ele acelere o passo, que ele projete o centro de gravidade dele para frente, só que a perna dele tem força para restaurar esse centro de gravidade e fazer com que ele não caia. Tu entendeu como está tudo ligado? Sim, claro. Então, meu hormônio baixa, eu fico mais letárgico, aí eu vou perdendo massa muscular. Se o meu hormônio baixa, mas eu não me prostro diante a letargia e eu continuo me exercitando, eu vou ser um idoso com mais músculo, com mais reflexo, com mais equilíbrio. Eu vou cair menos. E se eu cair menos, eu vou ter menos chance de me fraturar. E aí sim, a fratura ela é terrível. E por que a fratura mata os idosos? Porque o idoso caiu, aí ele está proibido de se movimentar. E pior ainda, Sandro, quando o idoso cai e ele se recupera, faz cirurgia, se recupera e volta, o que acontece? Ele fica com medo. Pô, não posso cair de novo, já caí. Agora fiquei 1 ano aqui sem conseguir me movimentar, tive que botar uma placa no meu quadril, meu fêmur está todo detonado, esfacelou. Pô, não posso mais cair. E aí sim, cara, esse é o ciclo da morte, entendeu? Esse é o ciclo da decadência. E tu sabe uma coisa que nos questionários de avaliação para risco de queda, que isso é feito muito em consultório para quem trabalha com idoso, um dos pontos mais importantes ou que dá mais ideia assim, de que o idoso está sob um grande risco de queda é o medo de cair. Porque se a pessoa tem um medo de cair, ela invariavelmente ela vai ficar mais temerosa em relação a se mexer. E aí o que acontece? Quanto menos eu me mexo, mais chance eu tenho de cair, porque é exatamente isso, né? A gente vai atrofiando na nossa musculatura, a gente perde a propriocepção, que o músculo é como se fosse um radar do nosso organismo, né? Ele está toda hora se ajeitando, ele está toda hora vendo a nossa posição, ele está toda hora ajeitando a nossa postura. Então, quando a gente pisa, a gente tem todo o mecanismo de ver onde é que a gente está, o terreno, se eu tenho que levantar mais o pé, baixar mais o pé. Então, isso chama propriocepção, que é a sensação que a gente tem do meio onde a gente está. E aí a gente não tem músculo, a gente perde tendão, perde músculo, então aquilo ali começa a atrofiar, a gente vai perdendo essa capacidade. Fora todas as outras coisas que o idoso já tem de déficit neurológico, né? A pessoa pode ter tido um derrame, um AVC aí na vida, pode ter tido uma área comprometida do cérebro que vai dificultar ela no movimento, problema de visão e uma série de outras coisas que vão acontecendo com o envelhecimento que também vão se somando a isso, mas o medo de cair já é um grande indicativo que a pessoa está em grande risco de cair. Mas então existe um remédio poderoso, porque envelhecimento é oposto ao movimento. Então, quanto mais tu se movimenta, mais tu toma desse remédio natural. E a única forma de tu frear o teu envelhecimento aí, sim, comprovada cientificamente, é tu se movimentar, tu colocar teu corpo em movimento, porque o caminho para a morte, o caminho para o decréscimo das suas capacidades físicas, o caminho do teu envelhecimento é
a imobilização, é tu ficar cada vez mais letárgico, mais preguiçoso e mais imóvel. Então, a partir do momento que tu toma esse remédio que se chama movimento, tu começa a frear, mas bruscamente, né? Tu não freia assim, agora estou envelhecendo, agora eu vou viver mais 1, 2 anos. Não. Tu freia o envelhecimento absurdamente. Assim, coisa de pessoas que morreriam com 70, 75, 80 anos, viver até os 90 bem, com qualidade. Se movimentando bem, com força, conseguindo fazer as suas atividades rotineiras. Pega, por exemplo, Sandro, um homem e uma mulher que passaram dos 50 anos, e principalmente a mulher da menopausa, né? Ela vai ter um decréscimo da sua capacidade muscular. Isso é invariável, isso não tem, é uma lei irrefutável da fisiologia humana, né? Passou dos 50, ela vai ter. Mas daí, Rodrigo, como que eu faço, né? Existem pesquisas que mostram que uma mulher que faz agachamento, por exemplo, tem uma ativação endógena da produção de estrogênio muito maior do que uma mulher que não faz agachamento. Então, um dos remédios mais potentes naturais para frear esse envelhecimento, principalmente na mulher, no homem nem se fala, né? Para frear esse envelhecimento, para frear essa capacidade de perder as suas funções ao longo da vida, principalmente a partir dos 50 anos, é tu agachar. Quando tu faz um agachamento, por exemplo, tu trabalha várias articulações. A articulação do quadril, que é o que faz com que o idoso perca a sua capacidade funcional, né? Ela vai enfraquecendo esses músculos do quadril, o glúteo, quadríceps, isquiotibiais, articulação do joelho. O idoso perde muito a capacidade de estender e flexionar o joelho, sente muita dor, inchaço. Então, quando tu faz o agachamento, tu trabalha com o teu quadríceps, os teus isquiotibiais, a tua panturrilha, que estabilizam o teu joelho, trabalha o teu glúteo, que ajuda na estabilização do movimento, que aumenta o equilíbrio. Então, mas o principal de tudo, né, o envelhecimento começa com a pessoa ficando mais letárgica, né? A pessoa, a partir dos 50, a partir da menopausa, ela acaba se sentindo mais preguiçosa. A partir do momento que eu estou agachando, por exemplo, eu estou fazendo com que o meu corpo, fisiologicamente, que as minhas glândulas produzam esses hormônios que vão fazer com que tu tenha cada vez mais vontade de se movimentar. Teve um pesquisador na Universidade do Texas, ele até é médico, que ele fez uma pesquisa exatamente sobre isso. E ele descobriu que esses exercícios multiarticulares, né, para os idosos, fazem com que, no longo prazo, não se mostrou tanto efeito, né, na produção de testosterona, por exemplo, e do estrogênio, por exemplo, né? Só que no curto prazo, ou seja, ele pegou algumas pessoas que passaram da menopausa, ou alguns homens que passaram dos 50 e botou esses homens a agachar. E se mostrou que, assim, logo depois de tu fazer o exercício, né, isso foi monitorado através de exames de sangue, enfim, várias tecnologias que os americanos possuem para monitorar isso, mostrou que logo após que tu fez um agachamento, endogenamente, assim, fisiologicamente, teu corpo começou a produzir mais testosterona, mais estrogênio. Então, olha que remédio potente contra o envelhecimento, tu fazer um agachamento. Daí, podem me perguntar assim, Rodrigo, mas e o leg press? Daí, nessa pesquisa, ele mostrou que tinha uma diferença enorme entre homens que passaram dos 50 anos, mulheres que passaram da menopausa e que faziam agachamento e que faziam leg press. Por quê? Porque o agachamento fez com que as glândulas produzissem muito mais estrogênio e muito mais testosterona. Mas daí tu pode me perguntar, mas o leg press não é igual, não recruta os mesmos músculos? Não recruta. Não, na verdade, sim, recrutar, ele recruta, mas ele não ativa. Por exemplo, o idoso já passa, a pessoa que está pós-menopausa já passa mais tempo sentado. E nem se fala uma pessoa que mora numa cidade grande. Ela passa mais tempo sentada. No leg press, tu está sentado. Então, tu vai só reproduzir aquele comportamento que tu fez o dia todo de, entre aspas, preguiça. Para uma pessoa que é sedentária, que é a posição sentada. Ela já ficou nessa posição o dia todo. Então, tu tem o recrutamento do teu quadríceps, dos teus isquiotibiais, tu tem o recrutamento da mesma musculatura que o agachamento. No entanto, no agachamento, tu tem uma ativação. Tu não tem só um recrutamento. Tu tem ativação do abdômen, tu tem ativação da lombar. Porque quando tu está sentado, tu está com esse músculo desativo, né? Eu estou sentado numa cadeira de leg press, eu estou fazendo força com as minhas pernas, mas eu estou com o meu abdômen relaxado, com a minha lombar relaxada, eu estou com os meus ombros relaxados. Já no agachamento, não, eu tenho que sustentar uma barra, uma carga nas minhas costas. Isso gera uma ativação abdominal, isso gera uma ativação lombar, isso gera uma conexão maior neuromuscular, ou seja, esse déficit, tu falou que o idoso
tem, né, neurológico muitas vezes, com o agachamento ele acaba sendo um exercício muito mais rico para o aspecto endógeno, fisiológico, porque ele demanda que o idoso faça, a pessoa pós-menopausa faça uma força maior e faça com que libere mais hormônios. Tipo, essa é uma pesquisa. Existem centenas e milhares de outras pesquisas e pesquisadores que conseguiram demarcar muito mais benefícios, né? E essa é uma glândula, sem falar na hipófise do GH, que também é muito estudada, né? A partir da menopausa, o homem e a mulher, a hipófise fica preguiçosa, digamos assim. Deixa de produzir muito GH, que é o hormônio do crescimento. E o que isso faz? Faz com que tu acumule menos cálcio nos teus ossos. Está produzindo GH, teu osso está crescendo, está se fortalecendo. Teve essa queda hormonal, teve esse break hormonal, vai fazer com que tu produza menos GH. Aí vai se depositar menos cálcio nos teus ossos. Como se depositou menos cálcio, teus ossos vão ficar mais fracos. Como tu já está perdendo músculo, tu vai ter menos equilíbrio. Como tu tem menos equilíbrio, qual que é o resultado final? A queda. Caiu, bateu um osso que já está mais fraco, fratura. Mas voltando na questão ali da musculatura, né? Talvez por isso que a maioria dos testes aí que as pessoas fazem na prática para avaliar a condição do idoso, né, em relação a essa parte de risco de queda e de força muscular, seja os testes de caminhada e levantar da cadeira, né? Tem vários tipos aí, o pessoal criou inúmeros testes, né? Um dos mais conhecidos é o teste do Time Up and Go, que é o idoso ficar sentado ali na cadeira, daí ele levanta ali, e aí se calcula aí o tempo que ele demora para ir até uma certa distância, voltar e sentar de novo, né? Que geralmente é o que se recruta nesses exercícios, né? O do agachamento, tanto vai agachar, vai levantar, talvez essa parte da musculatura aí nos dê assim uma ideia, porque também tu imagina, né? Quando a gente está de pé é o que sustenta, né? A lombar ali, toda a musculatura da coxa, do quadril, então acho que isso daí é importantíssimo a gente ter ideia de trabalhar, não só a mulher, né? Quem trabalha mais essa parte é a mulher, mas o homem também. O homem sempre quer ter força no braço, né? Mas para o envelhecimento, talvez a força na perna, a força na pelve aí seja algo que deva ser considerado também para evitar esse risco de quedas e piora, né, do quadro. Sandro, existem estudos, na verdade o grande tesouro são os membros inferiores, porque eles são a base do nosso corpo. Então, quando tu pega uma mulher que passou da menopausa e um homem que passou dos 50 anos, progressivamente eles vão perder força de membros inferiores. E aí isso também faz parte da bola de neve que vai fazer eles ficarem mais letárgicos e com menos movimento. E começa desde o pé. O pé é a base maior, tanto é que se tu pega um corredor, um maratonista, um campeão olímpico de atletismo, primeiro ele fortalece o pé. E treina muito descalço e treina com altas cargas, porque para criar uma casca no pé, por quê? Porque isso fortalece a base. Então, o grande tesouro do envelhecimento, o grande retardar o envelhecimento, passa por ter membros inferiores fortes, né? Isso é absurdo, assim, porque a gente está falando em ter 5 anos a mais, 10 anos a mais, 20 anos a mais. Uma pessoa que vai morrer aos 70 anos, pode ser que chegue aos 80, 90, caminhando bem, se ela manter a sua força de membros inferiores. Mas nessa pesquisa, olha que interessante, esse autor ainda ele comparou 4 exercícios, né? O agachamento e o avanço, que são exercícios que tu tem que projetar o teu corpo, tu tem que sustentar o teu corpo, e o leg press e a cadeira extensora, que são 2 exercícios que tu fica sentado. Eu não estou aqui falando que são maus ou bons exercícios, eu estou falando que para esse nosso objetivo, é retardar o envelhecimento, o agachamento e o avanço, por exemplo, tu tem que carregar o teu corpo, exigiu que as tuas glândulas produzissem agudamente, ou seja, ali na hora que você está fazendo mais hormônios, significativamente mais hormônios do que quando você estava fazendo um exercício sentado. Sem falar que quando você está sentado, tu não precisa se equilibrar, tu não precisa gerar ativação abdominal, tu não precisa gerar ativação lombar, tu não precisa gerar ativação escapular, tu precisa simplesmente isolar o músculo e fazer o movimento. Agora, quando tu está sustentando o teu movimento, quando tu está agachando, quando tu está projetando o teu corpo para frente, tu acaba desenvolvendo muito mais força, muito mais equilíbrio. E agora, né, com os estudos, o teu corpo acaba freando muito mais o teu envelhecimento. Então, isso é um detalhe super importante de citar aqui. Eu lembrei agora de uma
questão, né? Engraçada, né? Quem não tem um tio aí, né? Barrigudinho, com a perna fina e braço fino, ou aquela tia também, né? Com a barriga proeminente, né? E as pernas finas e o braço fino. Esse é o estereótipo, né? Que é assim que o nosso organismo ele vai, com o passar do tempo, se moldando, né? Vai mudando a constituição e aí a gente acaba no envelhecimento, né? O vozinho aquele, né? Com o braço fino, né? Aquela gordurinha ali balançando, a barriga, né? Saltadinha e a perna fina, que é o que demonstra realmente que a pessoa passou por todo esse processo e não teve nenhuma atitude de evitar isso, né? Não fez atividade física, não cuidou, né? E depois a gente percebe que os idosos que cuidaram, né? Principalmente o pessoal mais da área militar, tem alguns, né, que tem essa ideia de manter a atividade física até depois aí da aposentadoria, acabam tendo uma constituição corporal bem diferente, né? Até às vezes os corpo atlético e tal, né? Eu lembro dos professores na faculdade que ele era remador aqui do Grêmio Náutico União e o cara tinha, sei lá, 50 anos e parecia que tinha 30, assim, dava pau e muito gurizão lá universitário. Mas esse é o melhor remédio contra o movimento. O que, que aconteceu com ele? Ele continuou se movimentando. Continuou trabalhando a sua capacidade neuromuscular, essa conexão neurológica com o músculo, né? Essa conexão neuromuscular aí, essa junção neuromuscular, ela é o melhor remédio que tem contra o envelhecimento. Não tem remédio melhor que o movimento. E por que, que os idosos acabam, né, ficando com o bracinho fino? Por exemplo, uma mulher pós-menopausa, por que, que ela acaba ficando com o braço fino, perna fina e com o tronco acumulando gordura? Por quê? Porque o envelhecimento é a falta do movimento. E o que, que queima a gordura? O movimento. Então, como ela deixa de se movimentar, ela está gastando menos caloria. Como ela está gastando menos caloria, ela está acumulando mais no tronco. Ao contrário da mulher que agacha, por exemplo. Ela faz o agachamento, ela obriga as glândulas dela a produzirem esse hormônio para sustentar o movimento, e aí ela acaba ficando com o braço forte, acaba ficando com a perna forte, né? Não, no caso do agachamento, a perna forte, e aí ela acaba acumulando menos gordura no centro. Por quê? Porque ela luta contra essa letargia, que inevitavelmente a partir da menopausa ela vai ter. Inevitavelmente a partir da menopausa ela vai ter mais preguiça, inevitavelmente ela vai ter menos disposição, ela vai ter menos libido. Então todos esses fatores são reflexo do quadro endógeno dela. As glândulas produzindo menos hormônios, as glândulas disponibilizando para ela menos vontade, menos movimento. A partir do momento que ela luta e empurra essa letargia para fora e ela continua se movimentando, ela vai ficar com a perna mais forte, vai ficar com os braços mais fortes e, por consequência, vai gastar mais calorias. Então, as mulheres que envelhecem, né, pós-menopausa, falam: pô, eu comecei a engordar muito mais. Na verdade, é um reflexo do comportamento, um reflexo endógeno, né? Eu produzi menos hormônios, eu estou me comportando de uma forma diferente, estou ficando mais deitada no sofá, estou ficando mais tempo sentada, assistindo TV, olhando o celular. Isso faz com que o quadro vá se alastrando. O metabolismo é mais lento, né, Rodrigo? A gente ouve muito isso também. O metabolismo é mais lento quando a gente vai envelhecer. Na verdade, o mais lento é a tua atitude contra isso, né? A gente não tem um metabolismo letárgico, né? A gente tem uma falta de substrato aí no envelhecimento que vai nos deixar manter aquela quantidade de perda calórica, aquela manutenção do nosso organismo de uma maneira mais eficiente. Então, às vezes a pessoa aí, a mulher menopausa, ela é mais cansada e tudo. Se tu pega quem faz atividade física já de início, lá dos 20, 30 para cima, né? Quando chega na menopausa, as mulheres chegam muito bem. Elas chegam assim, pouquíssimos sintomas, aquela síndrome pré-menopausa, elas lidam de uma maneira melhor, né? Às vezes até descontam na atividade física, e aí passam por esse período assim, tranquila, né? Algumas até vão para reposição hormonal, quem tem indicação acaba fazendo uma reposição hormonal, se mantém ali, mas nunca deixam a atividade física em segundo plano, né? Então, quem tem já esse plano na vida de manter uma rotina de fazer atividade física, de cuidar da alimentação, invariavelmente vai envelhecer melhor, vai retardar o envelhecimento. Não vai chegar lá quando tiver menopausa, um ano depois vai estar estrupiada, sem vontade, né, acima do peso, cansada, naquela vontade de se, quero terminar com tudo porque não dá mais, né? Rezando para chegar sexta-feira para terminar a semana, para poder ficar em casa dormindo e comendo. Então, a ideia é sempre essa. A gente está falando aqui dos idosos, mas é o futuro, né? De quem está vendo esse episódio aqui, o futuro de quem não fizer nada.
Quem já chegou lá nos seus 70 anos, claro que pode fazer atividade física, né? Desde que tenha uma orientação médica, uma orientação no professor também com relação a que atividade fazer. Mas a importância da gente entender isso antes de que aconteça, ela é fundamental, porque não adianta depois lá que caiu, quebrou a perna, chegar, agora eu vou fazer atividade física. Bom, agora tu tá tudo limitado, tu tem aí um fêmur aí que tem que cicatrizar, vai ter que ficar 3, 6 meses praticamente imobilizado, a musculatura atrofia, então tem toda uma série ali fisiológica que vai fazer aquele membro teu ficar em piores condições, se ainda não tiver alguma complicação, né? Porque a gente vê que fatalmente aí uma grande parte dos idosos aí vão acabar morrendo, é que nem tu falou, a queda às vezes é o início da morte. A gente vê muito isso no hospital, né? Que vê o idoso ali fragilizado, já cheio de doença, tomando um monte de remédio, chega com a fratura, tu já imagina, bom, esse vai ser difícil de sair do hospital, né? A gente faz tudo possível, mas às vezes o organismo da pessoa não está preparado para a quantidade de agressão que ela vai receber naquela internação. Sandro, se fala muito após a menopausa das mulheres e os homens acima dos 50 em reposição hormonal. E aí esse estudo da Universidade de Texas mostrou que a partir do momento que tu faz um agachamento, que tu tem que sustentar o teu corpo, resistir a uma carga, tu obriga, através do teu comportamento, as tuas glândulas suprirem essa demanda. E é absurda a quantidade de estrogênio que a mulher produz quando está ali fazendo um treino de força e fazendo um agachamento, por exemplo, e o homem produz de testosterona. Então, se fala muito em reposição hormonal, mas uma forma de tu ter que reequilibrar os teus hormônios que estão progressivamente decrescendo é tu fazer um treino de força bem feito, principalmente com exercícios multiarticulares, exercícios que vão exigir que tu carregue uma força, exercícios que vão exigir que tu sustente o peso do teu corpo. Isso vai fazer, no longo prazo, que tu vá restabelecendo essas reservas de hormônios, né? Claro que quem tem indicação da reposição hormonal vai lá, vai fazer, enfim, o médico vai investigar, vai fazer tudo o que for necessário. No entanto, uma reposição hormonal natural, a mais potente que existe é tu fazer um agachamento bem feito, fazer um avanço bem feito, fazer um treino de força bem feito que vai trabalhar teus exercícios multiarticulares que vão suprir essa demanda. E aí, semana passada, até um amigo meu pediu para mim ir na casa da mãe dele, que tem 75 anos, porque a pandemia tinha prejudicado muito ela e tal, e aí eu fui. Eu cheguei lá, eu levei meu material para avaliar e tal, e ela começou a me falar assim, depois da pandemia, já faz 3 anos já essa pandemia, e a pandemia acabou comigo. Eu era uma pessoa saudável, agora eu sou hipertensa, eu estou com minha glicose alta, eu estou com dor no corpo todo, daí eu comecei a investigar, já peguei, já captei na primeira conversa, assim, nos primeiros minutos de conversa, eu já captei o que realmente tinha acontecido, né? A pandemia fez com que ela parasse de se movimentar, ou seja, a pandemia acelerou o envelhecimento dela. Ela me recebeu ainda, nós estamos em 2023, né? Me recebeu com máscara, a primeira coisa que eu falei é tira a máscara, porque a máscara tá te atrapalhando para respirar, né? Então, eu conversei com ela e falei assim para ela, a partir de agora, a senhora vai fazer exercício todos os dias. Eu vou te passar exercício para te fazer em casa com o peso do corpo 3 vezes na semana. E foi bem assim, vou dar até o diagnóstico aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Diagnóstico profissional, né? Segunda, quarta e sexta é força. Terça, quinta e sábado, a senhora vai no SET, que é uma pista de atletismo lá no Menino Deus, que tem perto da casa dela, e a senhora vai fazer uma caminhada de 40 minutos. Ai, meu filho, mas daí vai doer meu joelho. Vai doer, e vai doer bastante nas primeiras semanas. A partir da 3ª semana, tu vai ver que a caminhada ela é autotreinável, ou seja, a própria caminhada te treina para ser melhor. Porque, por exemplo, se eu começo a caminhar, meu músculo é fraco, dói meu joelho. Mas eu continuo caminhando, meu músculo vai se fortalecendo pela própria caminhada. E aí vai abraçando a minha articulação. E daí o que acontece? A dor no joelho vai passando. Então, eu nem avaliei muito ela, assim, avaliei percentual de gordura, avaliei percentual de músculo, mas na conversa dela eu percebi, a pandemia fez ela ficar parada em casa. Então eu falei, a senhora vai se movimentar 6 vezes por semana. Não é muito? Não, é pouco. Para recuperar esses 3 anos que a senhora está parada, e 75 anos, a senhora, com todo respeito, talvez não tenha mais tanto tempo de vida pela frente, né? Talvez não tenha mais 20, 30 anos, talvez. A gente não sabe, né? Então, para retardar esse envelhecimento, agora a senhora vai ter que recuperar o tempo perdido. Vai ter que ir para a rua 3 vezes por semana fazer essa caminhada
e depois a senhora vai ter que fazer 3 vezes por semana a musculação. Mas eu não gosto de academia, não tem problema. O idoso, cara, para quem está nos ouvindo aí e quer dar um presente para o seu avô e para sua avó, ensina ele a sentar e levantar de uma cadeira 40 vezes, 50 vezes por dia, 3 vezes por semana. Porque isso vai recuperar toda a funcionalidade dos membros inferiores dele. Vai dar força para o glúteo, vai dar força de estabilidade, de equilíbrio. Então, se tu está nos ouvindo, tem o teu avô, tem tua avó que está envelhecendo progressivamente e tu quer retardar o envelhecimento dos teus avós, ensina ele a fazer um agachamento em casa, sentar e levantar da cadeira, subir e descer de um degrau bem apoiado. Isso vai retardar o envelhecimento. E olha que interessante, cara. Existem pesquisas que mostram que mesmo depois dos 70 anos, se tu progredir em um treinamento de força, tu obriga endogenamente o teu corpo responder essa demanda. E as tuas glândulas lá, mesmo elas já na parte final da vida, já com a produção bem reduzida, né, 20, 30, 40% a menos de produção, tu obriga elas a produzir esses hormônios que vão empurrar o envelhecimento para trás, de novo, vão empurrar o envelhecimento para trás. Então, não tem nada melhor para um idoso do que ele sentar e levantar de uma cadeira, que é um agachamento que ele pode fazer em casa, subir e descer de um degrau, aumentar o consumo de proteínas no seu dia a dia, né? Porque o idoso acha que tem problema digestivo e tal, e acaba consumindo menos proteína, principalmente a proteína animal, e aí isso vai enfraquecendo, vai fazendo com que ele perca mais músculo, né? Vai fazendo com que ele tenha menos proteína para construir o músculo. Então, isso é muito bom para o idoso, essas estratégias simples assim. Me lembrou agora, não sei se tu viu aí acho que era um comercial de um produto aí que é o idoso que tá lá com a família e tal, e aí tá chegando o Natal, e aí do nada, assim, o cara começa a fazer atividade física, começa a fazer exercício para a área aqui do tronco, e começa a levantar, ele tá, parece com um pezinho, assim, todo dia, assim, levantando um pezinho, levantando um pezinho, levantando um pezinho. Aí chega no final do comercial, assim, ele tava fazendo isso tudo para poder pegar o neto dele e levantar no colo, assim, que era o que ele mais gostava de fazer e tal. Então, acho que é mais ou menos por aí também. Claro. Né? O idoso, pra gente aqui, o que é levantar de uma cadeira? Cara, você com 80 anos, tu vai se perguntar, pô, como é que eu vou levantar dessa cadeira aqui? Se tu não tem força, né? Isso é um movimento extremamente complexo levantar. Né? A gente recruta uma quantidade grande de músculo, de coluna, então tem toda... E até a questão do equilíbrio. Eu vejo muita gente cair da cadeira quando tenta levantar. Chega lá, o que aconteceu? Traz a filha, normalmente a filha ou o filho trazem o idoso lá com baita corte na testa, né? O que aconteceu? Não, ele foi tentar levantar da cadeira, se desequilibrou e bateu a testa na janela. E aí a janela de madeira cortou a testa. Que idoso é mais frágil também, a pele mais frágil. Chega lá, cidadão com um baita corte na cabeça, sangrando e tudo mais, né? Toda aquela cena horrível, família apavorada, né? Aí tem que fazer exame e tal, já fica algumas horas ali em observação no hospital, né? Que já é um risco também, né? Ficar em observação no hospital não é uma coisa... que esteja fora de risco, que nem tu tá na savana africana cercado de leões, né? Pode acontecer nada, não, nenhum leão vai te atacar, mas pode acontecer de um desses estar com fome e te atacar. Mas por que é arriscado? Porque o hospital, por si só, né? O que tu vai fazer no hospital? Né? Geralmente, tu vai ficar lá deitado, né? Tu vai receber uma medicação, geralmente medicação injetável, e aí começa o problema. Né? A gente sabe que tem bactérias aí mortais dentro dos hospitais, né? A gente tem germe multiresistente, e aí tu lá pegando um acesso lá, abrindo a porta de entrada numa veia tua... Entendi. Tu já está em risco, né? Entendi. É comum, e o idoso já é mais fragilizado, ele tem um sistema imunológico que ele não é tão otimizado assim para se defender de germes mais agressivos, e aí acaba. E aí tu tá cercado de gente, né? Daqui a pouco tu tá ali do lado de alguém que tá com um resfriado, com alguma coisa, já começa a se contaminar. Então o hospital é um ambiente inóspito, assim. As pessoas acham que o hospital é um lugar, vou lá resolver minha vida, né? Mas, na verdade, a gente tem estudos aí que, até na minha especialização, a gente estava acompanhando, né, de aumento grande de mortalidade com as pessoas que procuram assistência médica, né? Às vezes, é por isso que eu digo assim, se tu tem um problema grave, o hospital vai te ajudar, mas o hospital, ele tem uma tendência maior de te dar mais complicações ainda, né? Então, acessos e internação em UTI, intubação, tudo que se faz ali dentro de um hospital, ele gera algum dano no teu organismo, algum estresse, né? E por isso que a gente às vezes considera assim internações prolongadas, assim, começa a ver que as coisas começam a se complicar. E internação prolongada, idoso
com fratura. Isso daí é assim, ó, já se prepara 2 semanas, às vezes 20 dias aí de internação, porque é a média que as pessoas acabam ficando internadas e gerando complicações dessas internações. Né? Por isso que é complicado. Sandro, agora nós vamos ter uma novidade no nosso podcast que se chama Momento Conhecimento. Momento Conhecimento. E o que é o Momento Conhecimento? Se tu está nos ouvindo até agora, a gente fica grato pela tua atenção, né? Porque hoje não tem nada mais importante do que conseguir a atenção de alguém. Se alguém chegou até aqui, ó, 49 minutos do episódio, já dá um like, já curte, já compartilha, porque assim, já gostou do negócio, né? Então já ajuda aí a divulgar esse conteúdo, porque a maneira de divulgar e de que isso daqui chegue para mais pessoas é com isso daí, é like, é curtida, é compartilhamento, que é isso daí que faz com que o conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Então, o momento conhecimento é exatamente esse, é tu te apoderar desse conhecimento e aplicar. Então, o momento conhecimento a gente vai pedir para ti até dar um pause, né, no episódio e olhar aqui embaixo os 2 links, que são o aprofundamento desse episódio. Um dos links é o Detox 40, que é um programa que vai te conduzir para exercícios, justamente esses exercícios que a gente está tratando no episódio. E o outro momento de conhecimento é a nossa aula exclusiva, gravada aqui no Base Forte Podcast, que é a ciência do emagrecimento, que é onde a gente proporciona ferramentas mais avançadas para as pessoas que gostariam de aprender mais de como emagrecer, de como ter saúde, como ter essa base forte que a gente tanto fala. Então, vai aqui embaixo no link, dá uma olhadinha, tira 1 ou 2 minutinhos e aí tu volta para a parte final do episódio. Então, encerramos por aqui o Momento Conhecimento e aí que eu queria falar isso aí. A última parte do nosso episódio, né? As pessoas falam só em musculação. A musculação ajuda a envelhecer, a força. Só que existe um músculo no corpo pela qual a musculação dele não é erguer peso, prioritariamente. E talvez seja um dos maiores músculos do corpo humano, que é o músculo cardíaco, ou seja, o nosso coração. Né? Nosso coração ele tem um efeito protetor cardiovascular, arterial, de alguns hormônios que são as catecolaminas, que a gente tanto fala. E as catecolaminas são produzidas pela glândula suprarrenal. Só que essas catecolaminas só são liberadas em altas intensidades, geralmente em uma caminhada para o idoso ou uma corrida intervalada, tu tem um maior aporte de catecolamina, diferente da testosterona, que é mais liberada quando tu está fazendo força para erguer uma carga. A catecolamina não, é um hormônio muito sensível à intermitência, que é a alta e baixa intensidade de exercício. E qual que é a função da catecolamina? Gerar uma proteção cardiovascular, gerar uma segurança cardiovascular. E arterial também, nos vasos, nos tecidos, né, nos vasos dos músculos. As catecolaminas têm essa função. Então, a pessoa pega uma mulher que passou da menopausa, um homem que passou dos 50 anos, ela acha assim, não, agora eu só tenho que fazer musculação. Não, a musculação, ela ajuda, ela auxilia, só que o grande lance das catecolaminas é essa proteção cardiovascular. E aí, quando a gente fala em proteção cardiovascular, a gente está falando da maior causa de mortalidade do mundo, que são os acidentes relacionados ao aparelho cardiovascular. Então, está aí a importância da pessoa praticar atividades aeróbicas. A mulher após a menopausa, o homem após 50 anos, tem a necessidade de praticar atividades aeróbicas. Por quê? Porque as atividades aeróbicas vão gerar uma maior proteção cardiovascular. E uma maior proteção cardiovascular significa menos taxa de mortalidade daquilo que mais mata no mundo, que são os acidentes relacionados ao aparelho cardiovascular. Então, isso é importante de citar, porque as pessoas acabam achando, hoje em dia existe assim, o que é melhor, feijão ou arroz? O que é melhor, Ferrari ou Porsche? O que é melhor, musculação ou corrida? Cara, quando se fala, não ficar parado. Quando se fala em fisiologia, um educador físico, um personal trainer, um preparador físico consciente, jamais vai ser egoísta e olhar só para o próprio umbigo e falar que o que ele faz é o melhor. Se eu sou bom em musculação, se eu sou musculoso, a musculação é que muda a vida das pessoas. Então, eu só vou falar que a musculação é melhor. E pior ainda, além de eu falar que a musculação é melhor, eu vou falar que o outro não presta. Vou falar que a corrida não serve para nada. E se eu sou um técnico de corrida, sou um corredor, faço maratona, eu vou ter um coração muito mais forte do que uma pessoa que só faz musculação, vou ter uma musculatura muito mais fraca, mas eu não vou falar que a musculação não faz bem. Não, se eu tenho coerência, eu vou unir as duas.
e vou colocar a pessoa para se movimentar, seja fazendo uma musculação, seja fazendo um aeróbico. E tem períodos na preparação física que se chama periodização, que eu posso periodizar o meu aluno. Um mês ele vai fazer só musculação, vamos ganhar massa magra. Mês seguinte eu vou fazer mais cardio, vamos ganhar um pouquinho de cardiovascular. Então, essa ondulação na periodização, ela é muito importante, né? Eu subo uma valência, desço outra. Aí subo uma valência, desço outra. Isso chama manipulação das cargas. O personal trainer que fica só dando musculação o ano inteiro para o seu aluno e nega que o seu aluno precisa fazer a parte cardiovascular, ele é um personal trainer incompleto, desatualizado, completamente desatualizado. Até reveja, né, os profissionais que estão te assessorando para isso aí. E o personal trainer que bota o aluno só para correr, ficar fazendo corrida, esteira, corrida, aeróbico, e nega essa parte da musculação, é um personal trainer desatualizado, é um personal trainer incompleto. É preciso, urgentemente, que haja essa união das valências. É preciso que os teus alunos, que as pessoas façam o treino de força, periodizem o treino de força, mas é preciso que os alunos, as pessoas façam o treino aeróbico, periodizem os exercícios aeróbicos, cardiovasculares, para que haja essa complementação. Não adianta nada ter um corpo super forte e um coração de criança, fraquinho. E não adianta nada eu ter um coração absurdamente forte e na primeira queda que eu for ter, eu cair e me quebrar todo por não ter força, e aí eu vou caminhar mais rápido para o envelhecimento. Então, é importante falar esse alerta também. Maravilha, Rodrigo. Então, acho que a mensagem aqui que a gente queria passar é: não negligenciem a sua reserva muscular, não deixem para depois aí correr atrás do prejuízo, porque o prejuízo ele é muito grande. E a gente tem que trabalhar aí parte cardiovascular, parte muscular e desde cedo, né? Tem os gráficos aí dos estudos que mostram que quando a gente começa, né, a gente tem o período aí de ganho muscular, depois a gente tem o período de manutenção e o retardo na perda, né? Porque a perda ela vai existir, mas a gente consegue com atividade física e retardando essa perda e chegar lá em idades avançadas, lá aos 70, 80 anos, com qualidade, né? Com capacidade aí para curtir os netos, quem for ter neto, para curtir aí a vida da melhor maneira, que é o momento que a gente tem aí, né? A gente fala do descanso, né? Muita gente acha que é o descanso para ficar sentado e dormir, mas na verdade não, né? O envelhecimento é para a gente aproveitar os frutos que a gente plantou aí, né? Colher os frutos que a gente plantou aí durante a nossa trajetória aí, da nossa carreira. Então, acho que por enquanto é isso. A minha mensagem eu passei, Rodrigo. Tu queria passar mais alguma coisa? A única coisa que eu queria passar é, se tu curtiu esse conteúdo, se tu gostou, se tu achou que é interessante e o envelhecimento é algo sério, tem pessoas que envelhecem com péssima qualidade de vida, as pessoas vão mofando em cima da terra, elas ficam acamadas, hospitalizadas, de hospital em hospital, de médico em médico. E eu, como trabalho com treinamento físico, sou prova viva. Atualmente eu tenho até um aluno de 81 anos, com as perfeitas condições, perfeitas. E eu tive uma aluna de 96 anos, a senhora Elizabeth, sueca, perfeitas condições funcionais, perfeitas. Jogava vôlei, fazia patinação. Esse aluno de 81 anos faz musculação 2 vezes por semana, caminha todos os dias, faça chuva ou faça sol. Então, não é uma pessoa que está só passando o tempo até terminar a vida, não está sofrendo né, em cima da terra, não está, como a gente fala no treinamento, mofando em cima da terra. Né? Tem pessoas que ficam mofando em cima da terra até morrer. E tem pessoas que até o seu último dia aproveitam a vida, têm funcionalidade, se movimentam, vão no supermercado, vão no banco, pagam suas contas, cuidam dos netos, ajudam a vida dos filhos ainda até os seus últimos dias. Por quê? Porque elas não relegaram essa capacidade de se movimentar. Elas não renegaram essa capacidade de colocar o corpo em movimento. Então, se tu curtiu esse episódio, se tu gostou desse conteúdo, compartilha com a pessoa que tu acha que está precisando se movimentar, compartilha com a pessoa que tu gosta, que já passou da menopausa, passou dos 50 anos, passou dos 60, passou dos 70, e vamos colocar em movimento o maior número de pessoas possíveis até que a gente tenha voz para falar isso daí. E muito obrigado se tu ficou até aí, até nesse momento, e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Base forte. Até a próxima.